Olá, abençoados! Graça e paz! Vamos a mais um episódio desta série incrível das parábolas de Jesus. Lá no Evangelho de Mateus, encontramos um diálogo comovente entre Jesus e Pedro sobre o perdão. Está lá em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22, que está aparecendo aí para vocês. Pedro, em sua busca por compreensão, pergunta a Jesus quantas vezes ele deve perdoar alguém que peca contra ele. A resposta de Jesus foi 70 vezes 7. Isso revela uma verdade profunda e escatológica sobre a natureza do perdão. Essa passagem é bastante profunda e se eu trouxesse todos os argumentos com todas as referências bíblicas e históricas que ela merece, teríamos aqui um vídeo muito longo e essa não é a ideia. Ao analisar o perdão, vou tentar ser o mais objetivo e simples possível para que você possa entender a nossa interpretação. Porém, para aqueles que já vão adquirir as parábolas de Jesus sobre a interpretação do preterismo completo, claro, vai todo o conteúdo. Inclusive, irmãos, terá uma tabela incrível para você fazer a sua soma de anos, isso mesmo, e ver quando se cumpriu esta profecia. É realmente um conteúdo muito precioso. Voltemos então aqui ao tema lá de Mateus capítulo 18. Então, irmãos, a explicação do ensinamento de Jesus ao dizer 70 vezes 7, além que subjetivamente vá se pensar que ele está falando que devemos perdoar nossos irmãos, porque temos mesmo, só que Jesus não fala algo aleatório. A vida de Jesus não foi algo aleatório. Essa passagem ela é carregada de um simbolismo muito profundo e está enraizado dentro da cultura judaica daqueles dias e também dos dias de hoje, porque os judeus ainda esperam o seu Messias, enquanto os cristãos ainda aguardam a segunda vinda de Jesus. Bom, meus irmãos, agora a conexão que vamos fazer junto com os paralelismos bíblicos existentes, nós chegamos a uma conclusão que há uma conexão com 70 vezes 7 do perdão para Israel com a profecia de Daniel sobre as 70 semanas. Para entender mais profundamente o significado dessa profecia de Jesus, podemos olhar para a profecia de Daniel. Lá no capítulo 9, fala sobre 70 semanas determinadas para cumprir certos propósitos divinos, incluindo a expiação da iniquidade e a trazer justiça eterna, como está escrito lá em Daniel, capítulo 9, versículo 24. Essa semana foi concebida em um período de exílio babilônico. Era uma profecia específica, dirigida à nação Israel, do Israel bíblico, irmãos. Todos nós sabemos que a profecia de Daniel fala de anos, ou seja, 70 semanas, são 70 anos, que são multiplicados por 7. Então encontramos o número 490 para o findar do tempo do perdão para Israel, que essa é o âmago da conversa ali que Pedro está tendo com Jesus. Somente perdoar o seu irmão 70 vezes 7. E neste caso estava se referindo à nação de Israel. E tudo isto se cumpre ainda no Novo Testamento. Dentro da teologia preterista completa, onde nós afirmamos que todas as profecias bíblicas foram cumpridas no passado, vemos uma conexão entre as 70 semanas de Daniel e a obra redentora de Jesus. Essas semanas proféticas apontam para a vinda do Messias e o cumprimento da redenção através dele. Então, ao relacionar o ensinamento de Jesus sobre o perdão com a profecia de Daniel, podemos entender que o perdão é uma parte essencial da obra redentora de Cristo. Dentro do preterismo completo, irmãos, existem, claro, diferentes interpretações sobre quando as 70 semanas começaram e quando aproximadamente ela termina. E isso é normal, só que não passa do ano 70 e nem do tempo de vida de Jesus. Isso é preterismo completo. Então, com algumas sugestões, incluindo o Edito de Ciro para reconstruir Jerusalém ou os decretos de Artaxerxes para Esdras e Neemias, então eu fiz uma tabela que eu vou mostrar para vocês essa tabela, para você poder também fazer essa conta aí. Então, na primeira coluna você tem 70 semanas e outra de 69. Aí você tem o ano judaico com 354 dias do ano solar, com 69, e aí vai dar essa aqui. Se você procurar a interpretação de Ciro em 538 a.C., você vai bater nesses anos aí, ó. De Esdras, em 458, você vai bater nesse ano ali, entre 18, depois de Cristo e 33. E assim vai, Neemias também, tá bom? E é disso que também trata a parúzia de Jesus, que seria um julgamento. Então, lá em Daniel, capítulo 9, versículo 26, se vê claramente o cumprimento dessa profecia e o tempo de seu cumprimento. Vamos ver, Daniel 9, 26? Diz o texto: e depois das 72 semanas, o Messias será cortado, mas não para si mesmo. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Olha aí. E seu fim será com um dilúvio, e a devastação durará até o fim da guerra. Olha aí, são palavras que têm muito simbolismo, tá bom? E também muito literalismo que aconteceu ali no ano 70. Está falando da abordagem da guerra entre
romanos e judeus entre 66 e 74, tá legal? Então, resumidamente, Jesus, ao indicar que o perdão duraria até 70 vezes 7, ele não só fala de um assunto cotidiano aos seus discípulos, como também ele aborda a questão do findado perdão com uma perspectiva divina. Fala do tempo de sua paciência com seu povo e após este período divino de perdão e paciência de 77, que por volta do ano 30 depois de Cristo estava chegando ao fim, ou seja, a ira de Deus seria derramada sobre Jerusalém e o templo, chegando o fim do perdão à nação que rejeitou o Messias e que mataram seus profetas. Vou ler Daniel 9, 27, parte B. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então esse derramamento de ira, assim como foi escrito, aconteceu em 70 depois de Cristo, relativamente pouco depois do advento do Messias. Então, abençoado, nós concluímos esse episódio do perdão 70 vezes 7. Como eu avisei, essa metáfora usada por Jesus foi realmente muito profunda e incrível. E muita gente pode estar se perguntando, como vocês acharam isso? Bom, irmãos, é simples, é só vir no contexto do tempo de vida dos dias de Jesus. Como eu venho sempre batendo na tecla, as parábolas de Jesus não foram histórias contadas aleatoriamente para dar lições de moral nos dias de hoje às pessoas. Apesar da vontade de simplificar essas parábolas seja enorme, eu não posso fazer isto ainda mais conhecendo os escritos do Antigo Testamento e do contexto de vida de Jesus. Porque se eu fizer, eu estarei trazendo um anacronismo e fazendo uma exegese do texto e não uma exegese, tá bom? Chegamos ao fim deste episódio e nos últimos episódios veremos que nos concentraremos em estabelecer alguns fundamentos-chave em um tópico que se relaciona diretamente com a segunda vinda de Cristo, que é a vida após a morte. Então, até lá! Já pensou no que as parábolas de Jesus realmente significam? No livro As Parábolas de Jesus, sob o olhar do preterismo completo, André Pimentel revela um novo olhar sobre essas mensagens, mostrando como elas foram acusações contra a nação de Israel no primeiro século e a chave para a nova aliança. Adquira já o seu exemplar e mergulhe em uma jornada espiritual transformadora.